Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula, tá certo? Específica e direcionada para os alunos de 8º ano. Eu, professor Valquim, professor de ciência. Nós estamos trabalhando o capítulo 5, a eliminação de excretas pelo ser humano, tá? A eliminação dessas excretas que são realizadas. E hoje a nossa aula está específica sobre o transporte e eliminação da urina, tá? Na página 235 vocês peguem o material de vocês para que a gente possa utilizar desse material aqui, página 235, para entender os conceitos e as possibilidades desse transporte e eliminação de urina, tá? Tem um texto aqui que vocês podem tomar parte dele, ler para resolver algumas questões dentro do material aqui, mas após a formação de urina nos néfrons, esse líquido é coletado pela pele renal e encaminhado à uretra, tá? A partir dessa etapa, não ocorrem mais modificações na composição da urina, que contém principalmente água e ureia, amônia em alguns sais minerais. Tá? Aí nós temos aqui a representação aqui, ó, aqui abaixo, tá? Do sistema urinário, pegando lá com a parte dos rins, tá certo? Nós temos os dois rins, nós temos os uretes em cada rim, que apresenta um ureter no qual se liga a bexiga urinária. Os uretes transportam a urina do rim para a bexiga urinária por meio da contração dos músculos lisos. Aí nós temos aqui a bexiga urinária, que atua como um reservatório temporário da urina antes de ela ser eliminada do corpo. Esses órgãos apresentam as paredes revestidas por músculos, tá bom? Que o formato da bexiga altera-se de acordo com a quantidade de urina que está lá dentro do seu interior. Quando a bexiga está vazia, ela apresenta um formato achatado. Quando ela está cheia, um formato mais esférico. É o momento que se precisa ser eliminado esse líquido dela, tá? Aí no ponto 3 aqui nós temos a região inferior da bexiga urinária, parte da uretra, estrutura tubular que leva a urina para o exterior do corpo, tá bom? Então nós temos aqui essa representação desse sistema urinário, desse transporte e eliminação de urina. Nós temos aqui localização da uretra nos homens não é da mesma forma que a mulher, tá? Aí aqui a gente tem um esquema, a gente já tinha até falado em outras aulas que tinha essa diferenciação. Nos homens, a estrutura passa pelo interior do pênis, tá? Aí temos aqui a descrição. Já para as mulheres, na uretra encontra-se uma posição anterior à parte genital da mulher, que serve como passagem somente para a urina, tá? Esse ducto presente no sistema urinário feminino serve somente para a urina, diferentemente nos homens, que é um ducto excretor que serve como a forma da bexiga urinária também, da excreção dessa urina, desse líquido presente dentro de nós, tá? Aqui abaixo nós temos o controle de micção. Geralmente aprendemos a controlar a micção, o que é o ato de urinar após 2 anos de idade. Antes dessa idade, não temos esse controle durante o dia nem à noite. Quando a gente somos bebê, por exemplo, os bebês, o bebê não tem essa capacidade de controle. Ele faz xixi mesmo onde quer que ele esteja. Mas após 2 anos de idade, nós já temos essa capacidade de controle de micção, de controlar, de esperar chegar num lugar específico que seja o banheiro, para realizar a eliminação dessa urina, tá certo? Com o controle de micção noturna adquirido aos poucos de cerca de 5 anos de idade, porém deve levar mais tempo em algumas pessoas, tá? Não é uma regra assim específica que a gente vai estipular. Vai ter pessoas que vai aprender esse controle de forma retardada e outras pessoas de forma ainda mais longa, né? Vai demorar um pouco mais, mas tem que acontecer, a gente aprende isso aí. A micção ocorre por ação combinada das contrações musculares voluntárias e involuntárias. Veja, aqui nós temos uma representação na página 237, tá? Vejam aí. Da bexiga urinária, que diz: a bexiga urinária tem capacidade de armazenar cerca de 700 e 800 ml de urina. No entanto, quando a quantidade exerce
200 a 400 ml, já sentimos vontade de urinar, de ir ao banheiro. Isso ocorre porque a parede da bexiga urinária apresenta células que são sensíveis ao aumento do volume desse órgão. Quando esse aumento ocorre nas células, enviam impulsos nervosos ao sistema nervoso, informando que a bexiga urinária está quase cheia, que é hora de esvaziar, tá? Provocando a vontade de urinar. Em resposta ao sistema nervoso, envia impulsos nervosos que provocam a contração do músculo liso da bexiga, o que é o relaxamento do músculo liso do esfíncter interno e que do músculo esquelético do esfíncter externo da uretra, correspondendo à micção. Tá bom? Então temos todas as estruturas aqui, a representação dela e como ela se comporta. O mecanismo descrito acima funciona de maneira involuntária, ou seja, controlado por um reflexo. No entanto, como vimos anteriormente, aos poucos vamos adquirindo o controle de micção. Dessa maneira, conseguimos iniciar ou suspender micção, controlando o relaxamento e a contração do músculo esquelético, do esfíncter externo da uretra e de outros músculos presentes na região da pelve, tá? Aí temos aqui um trecho na parte em verde, que é até um problema que vem sendo apontado aqui, sobre incontinência urinária. Em adultos, especialmente idosos, pode ocorrer a eliminação involuntária de urina, ou seja, a pessoa não consegue controlar a micção. Esse quadro clínico é conhecido como incontinência urinária. Há várias causas para isso, como problemas no sistema nervoso, que deixa de controlar voluntariamente a micção, e o enfraquecimento dos músculos do esfíncter externo. A incontinência urinária também pode ser causada por infecções na bexiga urinária e demais órgãos do sistema urinário ou pelo uso de determinados medicamentos, tá? Então, geralmente em pessoas idosas, esse problema vem acarretando de forma direta a saúde desses pacientes. Página 238 e 239, temos uma atividade aí, tá? Resolvam em casa e mande para que eu possa corrigir com vocês. 238, 239 e 240 também, tá? Página 241, dando sequência aí ao nosso assunto. Problemas do sistema urinário. Em uma manhã, enquanto trabalhava, Júlio sentiu fortes dores de um lado das costas do abdômen, além de febre e dor para urinar. Ele marcou uma consulta com o médico que solicitou uma radiografia dos rins de Júlio. Na radiografia, o médico observou que existiam alguns cálculos urinários nos rins de Júlio. Veja ao lado, aí nós temos aqui a imagem da radiografia, tá? Foi feito um exame e consegue-se observar os cálculos presentes nos rins de Júlio. Aí tem a pergunta aqui abaixo. O que você sabe sobre cálculos urinários? Aí é uma resposta pessoal também que você pode pesquisar. Você já teve ou conhece alguém que tem esse problema? Aos cálculos urinários, aqui abaixo nós temos algumas definições para ele. Um dos quadros clínicos que causam dores intensas ao ser humano, segundo os relatos dos pacientes e médicos, é a litiase urinária. Ela se caracteriza pela presença de pequenos cálculos no sistema urinário. Algumas substâncias presentes na urina, como sais minerais, como ácidos úricos, podem se aglomerar formando cálculos, conhecido também como pedras nos rins. A gente vai conhecer mais por esse nome, por essa caracterização mais popular. No sistema urinário, a dor intensa ocorre quando os cálculos urinários se deslocam e obstruem as vias urinárias. Eles fecham o canal urinário, tá? Para evitar a formação de cálculos urinários, uma das principais recomendações é a ingestão adequada de líquidos diariamente, ou seja, nós temos que tomar bastante água diariamente para que possamos evitar esse problema, tá? E isso contribui para a formação de uma urina mais diluída, que reduz a formação de cálculos urinários. A ingestão de sal e de alimentos com origem animal em excesso também pode contribuir para a formação desses cálculos. Praticar atividades físicas regularmente e manter a massa do corpo adequada ajuda a prevenir também contra esses cálculos urinários, tá? O tratamento deve ser indicado por um médico dependente das condições do paciente e das dimensões dos cálculos urinários
que ele pode ser eliminado diretamente pelo canal urinário, ou tem que passar pelo procedimento cirúrgico para que se possa fazer a remoção. Em alguns casos, o tratamento dos cálculos urinários não são necessários procedimentos médicos específicos, como litrotripasia ou extracorpóreo, fora do corpo. Tá? Nesse procedimento, as ondas sonoras de determinada característica são direcionadas ao corpo do paciente, na região que se encontram os cálculos urinários. Quando essas ondas entram em contato com os cálculos, eles se fragmentam e resultam em pequenos pedaços que podem ser eliminados pelo organismo, tá? De forma direta. Agora nós vamos tratar sobre infecção urinária, que também é um problema muito sério. Infecção, quando a gente já vê falar nesse nome, a gente sabe que pode causar alguns problemas graves à saúde. Outro problema que pode afetar o sistema urinário. A infecção urinária geralmente é causada pela presença de bactérias intestinais, principalmente da Escherichia coli na uretra e nos ureteres, na bexiga urinária, até mesmo nos rins. Quando a infecção atinge a uretra e os ureteres, a bexiga urinária é denominada como cistite. Tá? Nesse caso, a pessoa pode apresentar sintomas como ardência, dor durante a micção, sensação de bexiga cheia mesmo após a micção, aumento da frequência da micção, urina escura com um odor forte, além da presença de sangue na urina. Tá? Quando a infecção atinge os rins, é denominada de pielonefrite. Tá? Quando ela está apenas na parte da bexiga urinária, ela é chamada de cistite. Quando ela atinge já os nossos rins, ela é chamada de pielonefrite e apresenta sintomas como dor na região lombar, febre, calafrios e mal-estar. Diante dos sintomas, tanto da cistite quanto da pielonefrite, deve-se procurar um médico, fazer um exame de urina. O tratamento é feito por meio de antibióticos para agir contra as bactérias presentes nesse problema. A melhor maneira de prevenir a infecção urinária é higienizar corretamente as regiões genitais, impossibilitando que bactérias intestinais cheguem até a uretra, não reter urina por tempo prolongado e ingerir bastante água. Tá? Isso aí são algumas dicas de como evitar esses problemas de infecção urinária. Aí na página 246 vamos ver agora sobre insuficiência renal, tá? Que também é um problema muito sério. Aí tem uma reportagem aqui abaixo, um trecho que a gente pode ler. Doença renal crônica atinge 1 em cada 10 pessoas. 1 em cada 10 pessoas sofre com doença renal crônica no mundo, afirma um novo relatório desenvolvido pela Sociedade Internacional de Nefrologia, que é o profissional de saúde que trabalha dentro desse problema. Porém, até 90% dos afetados não sabem que sofrem de perda da função dos rins. Ou seja, quando os rins deixam de ter a sua funcionalidade exercida de forma perfeita. Tá? Então a gente vem sofrendo acarretado por esse problema. Aí o tratamento que é indicado para isso é o que a gente chama de hemodiálise. Com a perda irreversível da função renal, o sangue não é filtrado, gerando um acúmulo de substâncias tóxicas no corpo. Isso pode provocar a morte da pessoa, caso não seja feito um tratamento com hemodiálise. Tá? Durante a hemodiálise, o sangue sai da artéria do paciente e é encaminhado a um aparelho chamado de dialisador. Desse aparelho, o sangue passa para uma série de tubos feitos com a membrana e filtragem que permite a passagem das excretas, mas impede a saída das células e proteínas do sangue. Entre os tubos do dialisador, há uma solução que recebe as excretas filtradas do sangue para serem eliminadas. Posteriormente, o sangue livre de excretas é encaminhado novamente para o corpo do paciente. A hemodiálise geralmente é feita em 3 vezes por semana. Cada sessão dura de 2 a 5 horas. Em geral, os hospitais e clínicas que fazem hemodiálise apresentam uma equipe de profissionais treinados que atendem especificamente esses pacientes. Então, assim, é um processo muito complicado. O paciente tem que ser submetido 3 vezes por semana, em média, por esse procedimento, por esse tratamento. E o sangue sai do corpo, fica nessa máquina e depois é retornado para o corpo para que ele seja filtrado. Tá bom? Então, pessoal, nós temos aqui na página 244, 245, algo que vocês podem ler ainda, que vocês podem fazer um estudo sobre esse conteúdo.
E na página 246 e 247, nós vamos ter mais 246, 247, 248, 249. Nós vamos ter ainda as atividades para que a gente possa concluir esse conteúdo, tá? E que nas próximas aulas a gente já possa ir para o nosso novo capítulo, que é coordenação do corpo humano, tá certo? Mas antes de tudo, é preciso que vocês foquem, que vocês respondam à atividade que está proposta pelo livro didático, para que a gente possa chegar ao êxito possível do nosso conteúdo dado ao longo desses dias, tá? Do nosso capítulo. Então, qualquer dúvida, entre em contato conosco, entre em contato comigo através das redes de comunicação da escola, para que a gente possa sanar esses problemas, ok, pessoal? Então, até a próxima aula, a gente vai se vendo, a gente vai se encontrando, e fiquem todos bem, cabeça fria, que tudo vai dar certo.